Começa agora o Praxis, o podcast da Fabapar. A teologia trazendo luz à vida e à prática cristã. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast do Praxis. O podcast aqui da nossa querida Fabapar. E que alegria estar conosco aqui para conversar um pouquinho sobre esse episódio. Pastor, professor Gusso, eu não vou ficar falando aqui os pastor, professor, eu vou deixar ele mesmo contar um pouquinho pra gente quais têm sido as funções que ele tem desenvolvido tanto aqui na Fabapar como ministerialmente de uma maneira geral, e a gente já continua pro nosso papo. Professor, obrigado por estar aqui com a gente, mas se apresenta pra gente, pessoal. Tá bom. Tiago, muito obrigado pelo convite. É um prazer, um privilégio estar aqui com você. Eu tenho me dedicado realmente ao estudo da palavra desde a minha conversão aos 23 anos de idade. Desde lá comecei a ler Bíblia, trabalhar com Bíblia. Então, onde eu vou, sempre digo, o meu negócio é Bíblia. Tenho trabalhado na faculdade também, como professor desde 1990. Você já tinha nascido, meu filho? Eu nasci em 89. 89. Olha lá, então olha já lá. tinha nascido. Então, olha só, né? Então, é uma boa caminhada, graças a Deus. E cada vez mais eu amo a palavra de Deus. Tenho servido no ministério também. Sou pastor há 30 anos. Sempre deixei muito junto aqui a vida acadêmica, a vida pastoral. Trabalho junto também. Sou casado, né? Tenho 2 filhos, um filho e uma filha. E tenho uma neta também. Maravilhosa. Que legal. E eu acho muito interessante isso, porque no ambiente acadêmico é muito comum a gente, na hora de for falar de teologia, né, a gente acaba desassociando um pouquinho a prática da teologia, do estudo da teologia, com a prática ministerial. E hoje a gente vai ter a oportunidade de não só conversar com alguém que está estudando a Bíblia, mas também está expondo a Bíblia. E para nós é uma alegria muito grande. Eu sou Thiago Vercelino, quem tem tido a oportunidade de caminhar aqui no Praxis. E se tem sido relevante para você ouvir os nossos episódios, ouvir o nosso podcast, não deixa de compartilhar, de estender isso para cada vez mais pessoas, porque certamente você pode ser abençoado aí ministerialmente, espiritualmente, pessoalmente, e para nós tem sido um grande privilégio. E sempre que você tiver sugestões, críticas, você pode deixar aí nos comentários, ou no YouTube, ou em qualquer outra plataforma que você tiver acesso a isso, no nosso Instagram, enfim. Mas vamos lá. O nosso assunto hoje, professor Gus, o senhor prefere que eu fale professor Gus ou pastor Gus? Não, para mim isso aí é diferente. Tá bom. Então, pastor, você, irmão tá de bom tamanho. Então tá bom, ótimo. E assim, a gente que é mais novo, a gente acaba ficando naquele negócio. Então eu vou falar o que me vem primeiro à mente. Meu primeiro contato com o senhor foi com o professor Gus. Então eu vou ficar com o professor. Para quem tá ouvindo a gente, tá explicado aí o porquê do professor. Eu sempre tive uma certa dificuldade para saber se eu sou um professor que pastoreia ou se sou um pastor que ministra a aula, que leciona. Eu sempre tive uma certa dificuldade aqui, mas cheguei à conclusão que essas duas coisas estão juntas também. Todo pastor é professor e todo professor de teologia deve ser pastor. Eu tive um professor que dizia assim, pastor que não tem oportunidades semanais de ensino, ele falava, eu tenho muita dificuldade com esse ministério pastoral. Eu vejo como uma verdade muito, muito legal. Mas vamos lá. O nosso assunto é para falarmos sobre a importância das línguas originais. E eu vou fazer a primeira pergunta bem ampla e vou jogar a pergunta do título do nosso episódio. Professor Gus, por que de nós nos dedicarmos ou prestarmos atenção nas línguas originais da Bíblia? Bom, são muitas coisas. Deixa eu contar uma história antes. Ótimo. Em certa ocasião, na faculdade, numa aula inaugural, falei exatamente sobre a importância das línguas originais. Nós temos aqui na faculdade essa questão de escolha também da área de línguas e a área pastoral e as outras áreas, e todas são excelentes,
sem sombra de dúvida. O que aconteceu? O que aconteceu foi que quase todos foram para a área de línguas. Então ela é muito importante, sem sombra de dúvida, nós vamos conversar sobre isso, mas ela também exige algumas características. A pessoa tem que gostar de línguas, tem que gostar de gramática. Não são muitos os que gostam de gramática, são pouquíssimos os que já leram uma gramática, por exemplo. Então tem que ver isso também. Mas eu diria assim, lá no início, quando eu comecei a estudar, muitos me perguntaram se pretende chegar onde com este estudo aprofundado aí das línguas originais, do grego, do hebraico, por que tudo isso? Pretendo chegar onde? 35, 40 anos depois eu estou aqui. E estamos falando o quê? Sobre este assunto. E tenho produzido muita coisa, livros a respeito das línguas, tenho abençoado muita gente no ministério por meio das línguas originais. Muito importante. Se a gente fosse olhar então para um ambiente mais prático da importância, a gente pode começar de repente olhando que olhar para as línguas originais significa estar mais perto daquilo que o autor bíblico quis escrever, porque foi a língua que ele escreveu a Bíblia. Não, isso não tem dúvida nenhuma. Para quem vai, por exemplo, trabalhar com Bíblia, quero ser professor de Bíblia, precisa estudar as línguas. Eu não sou assim eu não sou um fanático por línguas. Não é isso. Meu negócio não é exatamente o grego, não é exatamente o hebraico. Ainda que eu tenha uma gramática de grego, tenho uma gramática de hebraico, pela graça de Deus e para a honra e glória do Senhor. Foi a primeira gramática hebraica escrita por um brasileiro. Tá? Mas eu não escrevi uma gramática hebraica nem uma gramática grega, porque eu sou um maluco pelas línguas. Não, meu negócio é a Bíblia. Eu quero entender melhor a Bíblia. E as línguas realmente nos ajudam a entender bem melhor a Bíblia. Um caso bem assim, pitoresco, né? Nós tivemos professores excelentes aqui. A faculdade sempre foi, aqui do Paraná, sempre foi muito bem conhecida na área de línguas. Isso aí é histórico. Tivemos um professor chamado Yutaka Morita, e foi muito interessante conversando entre professores, e um professor quis brincar com ele, e conversando ali na sala dos professores, o professor disse assim: pois é, o fulano de tal escreveu uma tese a respeito do ID de Jesus, e escreveu lá umas 300 e poucas páginas, e chegou à conclusão que o ID é ID mesmo. Só que o Taka Morita estava perto e disse: pois aí, ele errou. Porque o ID não é ID. Ali está numa forma do presente, que ela mostra um movimento. Indo. O imperativo não está no ir, mas o imperativo é estar ali no fazer discípulos. Então, indo fazer discípulos. Então, são coisas assim que, olha, às vezes eu fico com pena, porque eu vejo que a pessoa fez um ótimo trabalho, se esforçou, só que ela não foi para o texto original. E o texto original não diz aquilo. Mas alguns vão dizer assim, mas hoje em dia existem tantas versões bíblicas, tantas versões em português, eu posso comparar as versões em português, para que eu vou precisar de língua original? Pode comparar e deve comparar. Eu sou grato a Deus pelas versões bíblicas, tenho trabalhado com algumas. Ao meio do século XXI, eu trabalhei dando algumas opiniões, fazendo como é que eu vou dizer assim, dando algumas orientações e alguns pontos bem específicos. Nova Almeida atualizada, eu tive o privilégio de fazer revisão do livro de João e também Salmos 1 a 23. E eu diria assim, já são várias línguas, várias versões no português e muitas outras surgirão se Deus quiser. Mas o problema é o seguinte: quanto mais versões nós tivermos, mais nós precisaremos conhecer as línguas originais. Em certa ocasião, eu ouvi de um grande professor, ele dizia assim, eu estava presente, e ele estava trazendo uma mensagem, essa pessoa já faleceu, mas foi muito conhecido no Brasil. Ele dizia assim: aqui tem o professor Gusso, tem o professor Hilmar, grande conhecedor de hebraico, o professor Hilmar, foi meu professor, imagina, né? Ele disse: eu sinto em dizer, nós já temos aí mais de 2 dezenas de versões bíblicas
ótimas em português, grego e hebraico cada vez menos nós vamos utilizar. Ali foi um clique assim, não, contrário. Quanto mais versões nós tivermos, mais nós precisamos das línguas originais. Porque todas elas são boas, mas todas elas têm dificuldades. E aí o que é que você faz? Aí correm para aquele que conhece o texto original, né? Para ver, afinal, fico com essa ou fico com aquela. Podemos falar mais na sequência sobre isso aí. Até porque, né, sei lá, vou tentar um argumento bem básico aqui, né? Quando a gente faz uma tradução, existem palavras que não têm uma ponte direta. Não é eu em hebraico, é eu em português. Eu em grego, é eu em português. Algumas coisas a gente precisa, de alguma certa forma, explicar aquele conceito. E quando a gente explica esse conceito, a gente acaba usando uma, duas palavras para explicar uma palavrinha que estava no original. Agora, o professor Gus pode ter escolhido uma, duas palavras. A gente está aqui com a Camila e com o Natan fazendo a gravação, né? Aí o Natan, no processo de tradução dele, ele escolheu outras duas palavras. A Camila escolheu outras duas palavras. E aí, qual que são as duas melhores palavras para explicar aquela expressão? A gente precisa voltar na língua original. Tem que voltar à língua original e com muito cuidado e com muita atenção. Interpretar ou traduzir precisa interpretar. Então, tradução não é matemática, não é simplesmente pau é pau, pedra é pedra. Na verdade, tem vários tipos de paus, vários tipos de pedras, né? E você vai ter que chegar a uma conclusão ali. Isso vai ficar com quem? Com o leitor ou com o tradutor. Já traduzi também alguns textos, que eu tenho aí o livro de Lucas todo traduzido, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Já traduzi o livro de Provérbios, também publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, como um curso de hebraico. Auxiliei na revisão, revisei todo o Antigo Testamento interlinear. Devo isso ao meu amigo Edson Francisco, autor do Antigo Testamento interlinear. Tive o privilégio de ler todo o Antigo Testamento e ganhar uns trocados ainda, né? Ganhar para ler a Bíblia, né? Para ler a Bíblia. Precisa de emprego Meu Deus desse. do céu, eu nunca imaginei. Eu procuro ler muito a Bíblia, né? Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Me deram o privilégio de ler o texto em hebraico. Ganhei um dinheiro com isso ainda. Aí abençoei pessoas, ajudei o Edson, tenho certeza. Ele me ajudou também. Então tem muitas coisas importantes aí. Muitas coisas que você só vai perceber no grego e hebraico. Quando a gente fala de estudar as línguas originais, a importância dela, nós estamos falando só, professor, de um ambiente acadêmico? Eu estou ouvindo, eu sou um membro de igreja, eu sou um professor de escola dominical. Quando nós estamos falando de nos dedicarmos e qual a importância das línguas originais, estamos falando só do seminarista, do teólogo, ou a gente consegue entender essa importância, valorizar essa importância em vários níveis dentro do ambiente cristão? Conhecer as línguas sempre vai ajudar. Tá? Não sei se é uma utopia minha, mas eu creio que mais à frente, quando tivermos muitas versões, todos os pregadores de Bíblia terão que conhecer grego e hebraico. Tá? Porque sem conhecer o grego e hebraico, nós ficamos totalmente dependentes das versões. E eu já disse, todas são boas, mas todas têm dificuldades. Eu tenho um artigo, por exemplo, que eu falo sobre a morte dos justos. Está à disposição na internet, quem procurar por esse nome vai encontrar, que eu destaco ali alguma diferença de versões. Por exemplo, você pega uma versão, vai dizer assim, Salmo 116, versículo 15. Uma versão vai dizer assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ótimo. Né? Conhecidíssimo o texto. Quem já não pregou, falando com pregadores agora, né? Quem já não pregou esse texto em algum funeral? Você pega uma outra versão e diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor, isso é século 21. Preciosa é aos olhos do Senhor a vida dos seus santos. Peraí, é morte ou é vida? Olha a diferença. A diferença simplesmente foi de morte para a vida aqui. Você pega uma outra versão, nova tradução da linguagem de hoje, NVI, vai dizer algo mais ou menos como que Deus não gosta da morte, né? É coisa dura para Deus
a morte dos seus santos. Então, dependendo da versão que você lê, parece que Deus gosta da morte do cristão. Outra versão que você pega, Deus não gosta. E agora? Você vai ter que ver isso aí. Primeiro passo, vai para as línguas originais. A língua original, a palavra lá é o verbo iaká, ou iaká, né, que está lá, vai mostrar que é algo precioso, algo rico. Então, Deus olha como algo caro nesse sentido aqui. Então, vamos dizer assim, estão todas certas, mas eu vou ter que olhar pelo contexto, na verdade, para ver o que é que o texto está falando. O Salmo todo está falando do livramento da morte, então já tem que partir de um princípio. Vou para a palavra. Primeira coisa, eu vou para a palavra no hebraico, mas vou para o contexto. O contexto é fundamental também, juntamente com as línguas, para o sentido de qualquer texto. Quando eu olho no contexto, o salmista está agradecendo a Deus pelo livramento. Ora, se Deus gosta que o crente morra, né? Por que não deixou morrer? Salvou o salmista que está agradecendo. Então você já tem uma dica aí aqui também. Né? A versão colocou preciosa é aos olhos do Senhor a vida dos seus santos. Ele simplesmente está usando algo para mostrar que Deus não deixa realmente morrer por qualquer coisa, ainda que a palavra que esteja lá muitas vezes seja utilizada como morte, é o mute. Não importa quantas vezes a palavra é utilizada, o contexto também vai dar o sentido ali àquela palavra. Bom, e a gente olhando para a tradução especificamente, quando existe a dificuldade de uma palavra ou outra, mas também a língua original, ela traz para nós alguns tipos de proteção, né? Quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós muitas vezes temos algumas ideias já pré-concebidas dentro do coração. E a gente vai com a nossa teologia, com o nosso entendimento. Se eu brincar aqui, uma polêmica que a gente não precisa entrar, né? Mas se eu acho que Deus ele vai salvar todo mundo, se eu acho que Deus não vai salvar ninguém, se eu acho que ele que salvou, se eu acho que é eu que fiz alguma coisa para salvar, qual que seja a decisão que eu tenha tomado em algum momento na minha teologia, eu vou com essa decisão, muitas vezes, para cima do texto. Uhum. A língua original, ela também serviria para nos proteger de alguma forma. Que tipo de proteção a língua original dá para quem está estudando a Bíblia? Uhum. Bom, a proteção é do texto verdadeiro. Talvez eu tenha que explicar aqui para você e para quem nos ouve também, Tiago, o porquê de tantas versões, que alguns não conseguem entender. Mais uma versão, e muitas vezes a pessoa define, a versão verdadeira é essa, aquela que ele conheceu quando se converteu normalmente. Não é bem assim. Ou até tem aquele questionamento, né? Eu vou lá levar a Bíblia a sério? Tem tanta versão? Mas são necessárias as versões. Pois são necessárias. Então, o que eu queria mostrar, lembrar aqui? Ingenuamente, nós pensamos assim, quanto mais antiga a versão, mais perto do texto original ela está. Mentira. Quando ela nasceu, ela estava pertinho do texto original. Por isso foi feita uma revisão, foi feita uma tradução a partir do grego, a partir do hebraico, então ela está coladinha ali com o texto. Vamos dizer assim, foi feita uma ótima tradução, ela está dizendo quase tudo, né? Porque transmitir tudo exatamente é difícil. Quase tudo que o texto original está dizendo. Com o passar dos anos, esta versão vai se afastando da língua original. Por que isso? Como assim? Porque a nossa língua é viva. E aquilo que significava lá no passado, não significa agora. Porque a nossa língua é viva, a nossa língua vai mudando. Então tem que fazer uma nova versão. Tem que fazer o quê? Eu faço uma nova versão para voltar ao original. É por isso, só por isso. É só por isso que eu acho que deveria ser feito. É claro que tem gente que faz uma tradução, porque quem não gostaria de ter uma tradução para vender? Bíblia vende. É o livro mais vendido, mais lido, mais procurado, mais amado e mais odiado.
mas é uma fonte de riqueza. Então, quem não quer? Qual editora não gostaria de publicar uma versão própria? Todo mundo quer. Mas então, quando nós voltamos lá, porque a nossa língua realmente é viva. Então, é necessário aqui conhecermos e voltarmos lá. Tá? Eu trabalho com a tradução. Temos que lembrar que os dicionários, aqui é para a questão das ferramentas. Estou entrando já na questão das ferramentas, né? Que alguns ingenuamente pensam assim, há tantas ferramentas também hoje em dia, aí eletrônicas, já me dá tudo. Sim, a ferramenta diz para você, isso aqui é um verbo, está no cal completo, isso aqui está no refil, isso aqui está no rofal. Mas se você não souber o que é refil, o que é rofal, você vai fazer o que com isso? Vai fazer o quê? Então não tem como. Então tem que conhecer também um pouco aí da língua. É claro que cada vez mais as ferramentas nos ajudam a trabalhar e a traduzir de forma mais fácil, né? Ou traduzir as partes que são necessárias. Mas é o seguinte, por exemplo, você pega um dicionário, ele te dá ali talvez 10 possibilidades de tradução naquela palavra. Mas só uma delas encaixa no texto que você está lendo. Aí começa, né? Não, a primeira opção é a que é mais usada, então acho que eu vou ficar com essa daqui. Não tem nada a ver com a mais usada. Não tem nada a ver. Tá? Eu lembro no meu livro lá, o Como Entender a Bíblia, de uma palavrinha ali que é sobre abençoar. O verbo barar, no hebraico, normalmente é abençoar. Parece 230 e não sei quantas vezes, não sei exatamente agora, com o significado de abençoar. É a palavra que a esposa de Jó, né, vai utilizar lá para dizer para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que aconteceu? Por que aqui, 200 e poucas vezes utilizado como abençoar, é palavra conhecidíssima, Baruch Hashem, abençoado seja o nome, uma palavra de louvor a Deus, usado quase sempre como abençoar. Por que aqui eu vou usar como amaldiçoar? E todos os tradutores colocam amaldiçoar, porque percebem pelo contexto que ali não cabe o abençoar. Então aí o contexto vai dizer também. Talvez daquelas 10, 15 ou 20 opções que o dicionário dê para você, você olha as 10 ou olha as 20 e você chega a uma conclusão difícil, viu, Tiago? Chega à conclusão seguinte, nenhuma dessas 20 cabe aqui. E agora? É o contexto. Sem contexto não dá para traduzir nada também. Tá? Então aí você vai para o contexto, aí você acrescenta o dicionário. Neste versículo, neste livro, capítulo tal, versículo tal, a palavra significa isto. E ela vai significar por uns 10 anos, 15 anos, porque depois a palavra em português vai mudar e você vai ter uma outra palavra para dizer aquela mesma coisa. Então, para aqueles que trabalham e pretendem trabalhar com grego e hebraico, eu digo, olha, vá em frente, porque você sempre vai ter trabalho. Não vai ficar obsoleto. Obsoleto é uma palavra obsoleta, né? Muito antiga, ficou para trás essa palavra. Né? Você não vai ficar para trás, porque sempre será necessário conhecer o grego e hebraico. Mesmo tendo os instrumentos que temos, e teremos outros melhores, se Deus quiser, né? Aí para traduzir, mas precisamos conhecer pelo menos o básico. Quando a gente olha para aquilo que a gente conquista com a língua original, vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Lembro como se fosse hoje, uma das primeiras vezes que estudando um texto fez sentido para mim a voz passiva e a voz ativa no grego, por exemplo. Era claramente uma ação de Deus, né? Então era um texto que eu estava estudando e tinha a voz passiva, e eu lembro a alegria que me deu ter entendido aquilo, porque o verbo estava no presente, era uma ação normal. Eu falei assim, mas espera aí, essa ação não combina comigo, né? Então tem que ter algum jeito de resolver isso, e eu entendi lá, e eu lembro, não vou falar da minha interpretação do texto aqui, mas eu lembro da satisfação, esse é o meu ponto, a satisfação de ter entendido pelo simples fato de saber o que significava uma voz passiva, uma voz ativa, e eu resolvi dessa maneira aquele texto. Professor, que tipo de satisfações, de gratificações existem, pessoais, ministeriais, quando
a gente olha assim, puxa vida, vou me dedicar à língua original? Olha, não é fácil, é muita luta, realmente tem que ter muita dedicação, mas a recompensa vem. A principal é realmente de você estar transmitindo a palavra de Deus. Eu faço um esforço tremendo aí, Tiago, para não transmitir a minha palavra. Não interessa ao povo de Deus a minha opinião, não interessa aquilo que eu acho, interessa o que o texto diz. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós temos que chegar até ela. Eu fico triste quando eu vejo assim pessoas dizendo, eu acho que Deus é assim. Dá uma olhada na Bíblia. Ela diz como que é, como que ele age. Eu acho que Deus faz assim. Dá uma olhada na Bíblia. Às vezes saem até algumas campanhas, algumas pesquisas, o que vocês acham sobre determinado assunto. Quer dizer, se a maioria disser eu acho A, então nós vamos seguir A. Se a minoria achar que é B, vamos seguir. Não é isso. É o que é que a Bíblia diz a respeito de determinado assunto. E aqui as línguas originais são fundamentais. E muitas vezes, até com pouco conhecimento das línguas, a visão se abre. Você ler aí um Novo Testamento interlinear pode te ajudar, né? Um Antigo Testamento interlinear pode te ajudar. Conhecer um pouquinho sobre os verbos. E você lê o texto no grego, te ajuda. Por exemplo, você pega um texto lá como de Paulo, muito utilizado em funerais também, né? Como é que é? Acabei a carreira. Guardei a fé. Completei a carreira que proposta. Guardei a fé. A última palavra. E guardei a fé. Completei a carreira. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Morreu. Morreu. Não, mas ele está escrevendo. Ele não morreu. Ele está escrevendo. Quando se dá uma olhadinha no texto, nesse texto grego, esse combate o bom combate está no perfeito. Aí você vai ver que o aspecto do perfeito é o seguinte: é uma ação que começou no passado e tem validade até o momento em que presente daquele que está falando. Então, na verdade, Paulo está dizendo assim: eu tenho combatido o bom combate. Ele não parou, ele está combatendo ainda. Começou a combater lá no passado, está indo para o final, mas ainda está combatendo. Então, eu tenho combatido o bom combate. Eu tenho acabado a carreira. Aquilo que me foi proposto, eu tenho acabado lá no passado. Mas eu ainda estou trabalhando aí no ministério, como ele estava naquele momento. Muda tudo. Muito. Muda tudo. E outras coisas simples. Temos aí o perigo da tradição interpretativa, usando aí jogo de palavras. Finalzinho de João, por exemplo, quando Jesus pergunta ali a Pedro, né? Pedro, tu me amas? É famoso, o texto é famoso. Alguém lá no passado, eu não sei quem foi, chegou à conclusão que ali tem um jogo de palavras do próprio Jesus. Porque Jesus pergunta com agapau, Pedro responde com filéu. Então, como se ele estivesse assim perguntando... Tipo, questionando, né? É ágape mesmo ou é filéu? Exatamente. Você me ama, está usando o ágape, o agapau, o verbo agapau. E Pedro responde filéu. Alguns colocam, filéu é um amor menor. Primeira coisa que temos que lembrar é o seguinte: Pedro e Jesus não estavam conversando em grego. Estavam conversando em aramaico. Tal seria que depois da ressurreição de Jesus, eles comendo um peixinho ao lado do mar da Galileia, depois da ressurreição, estivessem conversando em grego e não na língua deles. Estamos conversando em aramaico. Então Jesus não falou agapau, nem o Pedro respondeu filéu. Mas João transmitiu esta conversa mais ou menos uns 50 anos depois que esta conversa ocorreu. E João transmitiu de uma forma quase que poética, usando agapau e filéu. Jesus pergunta agapau, ele responde filéu. Pergunta agapau de novo, ele responde filéu. Jesus pergunta a terceira vez, filéu. E ele vai responder também em filéu. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. A pessoa que interpretou isso como tendo diferença entre agapau e filéu, neste ponto, esta pessoa, eu posso falar com tranquilidade nisso, esta pessoa não leu o livro todo de João no grego. Porque João usa agapau e filéu como sinônimos. O pai ama o filho e o filho ama o pai, usando filéu. Então não é sempre assim. O agapau é o amor
de Deus. Filéu é o amor, amizade. Temos que dar uma olhada no contexto também. Vou fazer um chute aqui. É quase como que se Jesus estivesse reconhecendo que Pedro de fato amava ele. Talvez o ponto principal aqui seja a cultura hebraica e não língua. Porque o texto vai dizer assim, e Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez. O problema não foi porque perguntou agapau ou o filéu na terceira vez. Não, mas porque perguntou 3 vezes. Algo feito 3 vezes na cultura hebraica é algo feito com muita força. Ele está duvidando mesmo. E Pedro está dizendo com todas as letras, né? O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E eu queria só apontar aqui para mim é um alento para os pastores, para aqueles que dão a vida realmente para guardar, cuidar, né, do rebanho. Porque Jesus também faz ele responder, sim, eu te amo. Né? Ele diz 3 vezes, me ama mesmo? Cuida do meu povo. Olha, o povo não é de Pedro. Cuidar do povo de Jesus é uma das maiores demonstrações de amor a Jesus que pode existir. Você não está trabalhando para aquilo que é seu. Está trabalhando para aquilo que é do Senhor. E só para fechar a questão do agapau, porque é um mito. Agapau é o amor de Deus. Filéu é o amor entre pessoas. Não, isso é um mito. Nós temos que olhar sempre no contexto. Temos aquela passagem lá no Antigo Testamento, onde filho de Davi, Amnon, ele força sexualmente a irmã dele, Tamar. Né? E o texto vai dizer que o Amnon estava apaixonado, e ali está sendo usada a palavra agapau. Estou falando da Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia, né, na história que nós conhecemos, que foi feita então do hebraico para o grego. E ali está sendo usado o agapau. Aquilo não era amor de Deus, de maneira nenhuma. Então, é uma coisa diabólica, inclusive, né? Diabólica. Incrível, professor. Eu tive um professor, uma vez, que ele disse o seguinte, que quando você interpreta a Bíblia, olhando para o texto em português, e você é até dedicado, você consegue encontrar uma imagem muito bonita. Não necessariamente o fato de você não usar as línguas originais significa que você vai errar sempre, né? Aí ele dizia o seguinte, que quando você usa as línguas originais, quando você usa as ferramentas corretas com o texto original, você transforma aquela imagem bonita que você estava vendo numa imagem que hoje em dia já tem muito mais coisa do que isso, né? Mas o que vem na minha cabeça é o Full HD, né? Uma imagem 4K, QLED, com cores vivas. Ele usava sempre essa metáfora de que não usar as línguas originais é talvez enxergar até algo correto, mas não tudo aquilo que você poderia estar enxergando. Você entrou num assunto aqui muito interessante. Algumas coisas só são possíveis de perceber na língua original. Eu dou graças a Deus por todas as versões que temos. Né? E creio que o estudante da Bíblia não deve ter uma versão só, deve fazer comparações. Quando percebe que está dando diferença, ele vai ter que pesquisar, no mínimo. Ou procura alguém que conhece o grego e hebraico. Né? Eu tenho ex-alunos que me procuram até hoje, de 30 anos atrás. Pastor Augusto, estou com uma dificuldade aqui. No hebraico diz o quê? Então é importante a gente ir atrás. Mas tem belezas que só dá para ver no grego e no hebraico. Um exemplo aqui que eu gosto de usar é a bênção araônica. É uma das menores poesias da Bíblia. A beleza dela só pode ser vista na sua completude, né? Só pode ser vista no hebraico, não tem como. No português, ela fica enorme. No hebraico, ela é apenas com 3 linhas, que segue assim. A primeira frase são 3 palavras. A segunda frase são 5 palavras. E a terceira frase são 7 palavras. Ó, entrou 7 aqui. Em cada uma das frases aparece o nome de Deus. Então repete o nome de Deus 3 vezes. Ó, mais uma vez o número. Com aquela bênção, Arão e os sacerdotes araônicos deveriam colocar o nome de Deus sobre o povo. O nome de Deus é o próprio Deus. É pedindo a presença de Deus no meio
do povo. Então, o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor... Então, não precisaria repetir o Senhor, o Senhor, o Senhor. Poderia ter colocado só na primeira. O Senhor faça isso, 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 isso e te dê a paz. Mas ele faz 3 vezes, porque ele está colocando o nome de Deus. O nome de Deus aparece ali. Onde está Senhor, na verdade é o nome de Deus. A última palavrinha é uma palavra muito conhecida. 7ª. Na terceira linha, na 7ª palavra, a palavra Shalom, que é muito mais do que paz. Normalmente é traduzido ETD, a paz. É aquele caso que nós não temos uma palavra para traduzir. No português nós não temos uma palavra para traduzir Shalom. Normalmente se traduz por tudo de bom. Então foram 3 aqui, né? Tudo de bom, para traduzir apenas o Shalom. Porque o Shalom... Já fica de sugestão. Quando você chegar na igreja domingo, depois de ouvir esse episódio, você não pega a mão do irmão e faz a paz. Você pega a mão do seu irmão e fala assim, tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Ou já dá o Shalom para ele. O Shalom, tudo de bom. Porque o Shalom é dinheiro no bolso, é saúde, está tudo bem lá em casa, as crianças vão bem. Eu quero isso. E é claro que quando Deus está com você, isso aí tudo vai funcionar muito bem. Então essa bênção coloca desta forma. Então uma beleza incrível. Não tem como ver no português. Não tem. Ela é bonita também em português, mas não dá para ver toda essa beleza. Sem encontrar outras coisas que podemos ver até em livros inteiros. Quando olhamos na língua original, nós vamos ver aí que o Salmo 119, por exemplo. Salmo 119 não tem como traduzir exatamente como está. Quem já não se perguntou, porque o Salmo 119 normalmente não, em algumas versões vem assim, em cima da primeira estrofe, Aleph, da segunda, Bet, terceira, Gimel, e assim vai. Por quê? Porque é um salmo alfabético. São 22 letras do alfabeto hebraico, são 22 estrofes. Cada uma dessas estrofes começa com uma letra do alfabeto hebraico na sua ordem. Então as 8 primeiras começam com Aleph, as 8 próximas, né, com Bet, depois Gimel, e assim vai. Não tem como ver isso aqui. Tenta fazer isso com o português, colocando a 8 então com A, com B, com C. Não dá. Não dá, porque o nosso alfabeto tem mais letras do que o alfabeto hebraico. Não tem como. Eu lembro, quando eu estava pastoreando lá na borda do campo, tinha ainda aquela tradição da escola bíblica dominical. Não a tradição da escola bíblica, tem que continuar, não pode acabar nunca. Mas a tradição de eu sou fã de escola bíblica que você nem imagina. Mas aquela tradição de fazer a abertura. Certo. Sabe, a abertura, depois Sim. divide para salas, tinha aquela tradição. E daí sempre na abertura a gente tinha um devocional, alguma coisa assim. E nós ficamos por 22 domingos e a gente leu junto como igreja cada estrofe do Salmo 119 e falei, agora é a letra A do alfabeto. Fui tentando fazer uma correlação do alfabeto hebraico para mostrar e foi uma experiência muito bacana e de fato só tinha como ver, ainda que minimamente, né, seria super simples identificar isso olhando para não a interpretação como um todo, mas minimamente é fácil de encontrar essa beleza da poesia no Salmo 119. Não, aí é só olhando o original mesmo, né? Vale a pena mostrar para o povo, mostrar e tentar explicar, porque é muito, muito interessante. Eu não esqueço, eu sempre uso isso aqui como uma brincadeira. A pessoa veio para mim e perguntou o que seriam aqueles nomes, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ele pensou assim, são nome de pessoas, né? Aí disse, não, expliquei, são as letras do alfabeto hebraico, eu não tenho como traduzir isso aqui. Inclusive não vou colocar Aleph A, porque Aleph não é A, Aleph não tem som, o alfabeto hebraico é só de consoantes, né? Não tem as vogais, não tem as vogais. O Aleph é boi, é a letra boi. O Bet é a letra casa, porque as letras têm nome, não é como nós que chamamos a letra A, B, C, D. Não, é a letra boi, a letra casa, a letra cobra, a letra camelo, a letra várias coisas assim. Aí ele me disse assim, pois é, a minha agora não lembro se era tia ou prima, deu à luz um menino e colocou o nome de Aleph.
Então tá bom, manda meu abraço ao boizinho. Né? Hoje em dia várias pessoas se chamam Aleph. Eu desconfio que a maioria que colocou o nome de Aleph no filho não sabia o significado do Aleph, né? Que é boi. Não é normal no Brasil colocar nome de boi. Eu não colocaria o nome do meu filho de boi. Pois é. É melhor que ele fique só com Aleph, que soa mais bonito. Legal. Certamente esse papo, essa conversa gera algumas coisas em quem tá ouvindo, né? A um membro de igreja, talvez ele fale assim, puxa vida, o que eu tô perdendo? Como é que eu vou chegar nisso aí? A um seminarista, um acadêmico, ele deve estar, vou continuar me dedicando, vou continuar tendo essa responsabilidade, né? E talvez tivemos o privilégio aí já de alguém que se dedica às línguas originais que estão nos ouvindo, vai dizer, puxa, agora eu quero. Ainda mais, né? Se a gente tivesse que orientar, ainda que minimamente, esses grupos diferentes, né? Porque, de fato, não dá para pedir para um membro da igreja e entregar uma gramática grega para ele, lê aí e se vira, né? Mas já para outros a gente poderia. Ainda que minimamente, se a gente pudesse orientar um pouquinho esses diferentes grupos, alguns passos daquilo que a gente tem conversado aqui. O que o pessoal que está ouvindo a gente pode fazer? Se matricular na Fabapar? Uma das coisas, se matricular na Fabapar, escolher a linha de exegese. Boa. Né? Mas não é para todos. Eu não creio que todo mundo deve fazer exegese. Seria um absurdo, né, que todos tivessem que estudar o grego e hebraico. Temos várias boas versões. E uma saída é usar realmente a comparação de versões. Nunca determine que a versão que você tem usado no dia a dia, esta é que é a palavra de Deus. Bíblia é a palavra de Deus conforme originalmente escrita. Então, um bom estudante da Bíblia teria lá pelo menos umas 4 versões diferentes. 8, mais, né? O professor de Bíblia vai ter mais. Mas umas 4. Você lê o texto, achou uma diferença gritante, não só de sinônimos, mas achou uma diferença aqui que vale a pena pesquisar, vai pesquisar para ver o que realmente está acontecendo. Agora, se você puder realmente estudar o grego e hebraico, só vai ter vantagens. Agora eu digo para você, o preço é alto. Né? Para mim é um prazer. Sempre foi um prazer. Estar com a Bíblia, para mim é um prazer. Eu sempre brincava nas salas dos professores, ninguém fala para o diretor, grego e hebraico eu dou de graça, mas não falem para ele. Né? Porque é diversão pura. Você vai conhecendo, vai achando tantas coisas ali importantes. Mas pode também alguns que, vamos dizer assim, não vão ser. O pastor, na minha opinião, o pastor deveria conhecer grego e hebraico. Aquele pastor que quer trabalhar com a pregação. É claro que hoje o ministério é diversificado. Irmãos. Temos missionários. Antigamente os missionários que chegaram no Brasil conheciam muito grego e hebraico. Hoje em dia a maioria não conhece muito não. Porque estamos mais assim especializados. Então aquele que ele está investindo seu tempo em métodos de estudo bíblico, em como chegar nas pessoas, na comunicação. Ele está abençoando o reino de outras formas. Mas aquela pessoa que quer trabalhar com o ensino da Bíblia, aqui ele precisa realmente ir para o grego e hebraico, mesmo que seja o grego e hebraico básico. Tá? Deixa eu vender as gramáticas. Né? Quem conhece os meus livros, são mais de 30, está saindo o 32º, agora este mês, né, para Edições Vida Nova. Quem sabe seja um assunto para conversarmos numa outra ocasião. Já vamos colocar na agenda. As maldições no livro de Salmos, um assunto bastante Só que assim, antes de a gente conversar sobre as maldições do livro de Salmos, o senhor me passa uma listinha de todas as maldições do livro de Salmos para eu ler elas antes. São muitas. São 40 salmos que contêm maldições. 40 salmos. Tá? Então, vale a pena você estudar sozinho também. Eu tento escrever da maneira mais simples possível. Eu quero ser entendido. Eu quero que as pessoas entendam aquilo que eu escrevo. Então, mesmo a gramática de grego, uma gramática de hebraico, normalmente eu escuto assim de professores, olha, essa gramática é fácil de ser entendida. Fiquei muito lisonjeado ao escutar um tempo atrás agora o
o professor Saião conversando com o Rodrigo Silva, 2 professores reconhecidíssimos no Brasil, e alguém manda uma pergunta ao final da conversa deles sobre como estudar e tal. Eles deram alguns nomes de gramáticas e o Saião, o professor Luiz Saião, disse assim, usa do Gusso. Tem várias por aí, mas esta é simples, essa é mais fácil de entender. Então, eu prezo por isso. Eu trabalho para fazer a coisa simples. E tive uma surpresa em sala de aula, foi muito interessante. Eu estava dando aula para um curso de pós-graduação e uma pessoa fez uma interferência e ele usou hebraico. Essa pessoa conhece hebraico, porque ele usou direitinho. Aí, continuei dando aula, ele usou de novo hebraico. Aí eu, curioso, perguntei para ele, você estudou hebraico aonde? Ele me disse, não, eu estudei por conta própria. Ganhei de presente um livro da minha sogra. Ô, sogra, gente boa. Ganhei um livro da minha sogra. Imagina ganhar uma gramática de hebraico da sogra. Ganhei um livro da minha sogra, comecei a estudar e aí agora conheço um pouco de hebraico. E sabe, que bom, parabéns, você foi bem, você pegou bem, falei para ele, né? Percebi que ele estava indo dentro do assunto mesmo. Continuei a dar aula e tal, daí a pouco ele começou a rir. Disse, o que aconteceu aí, né? Aí ele me chamou e disse, professor, agora que eu estou vendo, a gramática é sua. E disse, puxa, muito obrigado, né? Fiquei feliz em saber. Claro que é uma pessoa muito capacitada, um leigo, não fez teologia, é um doutor em outra área, não lembro qual, professor na Universidade Federal do Paraná. Então, uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, mas aprendeu sozinho, usando a gramática. Eu fiquei muito feliz. Pessoal, esse foi mais um episódio Praxis. Para nós é uma alegria. Professor Gus, muito obrigado por esse tempo aqui juntos. Certamente saímos daqui extremamente incentivados a ler, estudar as línguas originais. E eu espero que essa cadeira esteja ocupada pelo Senhor mais vezes e cada vez mais frequência. Então, para mim é um privilégio, um prazer falar com você, meu irmão. A quem eu prezo muito, pode ter certeza. Falar com todos aqueles que nos ouvem também, a equipe que está aqui, equipe maravilhosa, todo mundo se dedicando realmente aí para divulgar a palavra de Deus. Nosso negócio é esse, né? É isso que eu digo, meu negócio é a Bíblia. Estou à disposição. Muito obrigado, viu? Pessoal, é isso. Muito obrigado e até o próximo. Valeu!